disse assim: eu não entendo porque um crente fica triste. Aí eu fiquei pensando naquilo, foi só uma frase que ele disse: eu não entendo porque um crente fica triste. Fiquei pensando, sabe por quê? Porque o crente que fica triste é porque não sabe quem ele é em Cristo Jesus. Aí eu disse: agora eu entendi. Quer dizer que ficar triste é pecado. Veja como é sublime nosso Deus, né? A gente não consegue dar conta do que é a fé, né? Mas é verdade, meus irmãos. Ficar triste é pecado. Você pode até sentir um pouco desanimado, mas tem que reagir. Você pode ficar um pouco triste, mas você tem que reagir. Você não pode ficar de cara na lama, está triste, fica lá. Liga para o irmão, liga para o outro, né? Mas amém. Eu trouxe aqui uma palavra, que é uma palavra muito forte. Eu queria repetir para os irmãos e dizer: os irmãos sabem, toda vez que eu venho aqui, eu sinto a forte presença do Espírito Santo de Deus. Tenho certeza absoluta que Deus tem algo com a gente aqui. Vocês podem ter certeza disso. Não se enganem. Deus está trabalhando na vida de vocês, na casa de vocês. E essa palavra de hoje é para vocês. Tá certo? Deus me pediu para vir aqui, preparou essa palavra e é para vocês. Tá? Guardem e levem no coração de vocês. Pois bem, diz assim: fé baseada na obediência. Eu estava pensando, orando, e Deus falou no meu coração assim: qual é a tua medida de fé? A gente sabe que Deus, Ele trabalha com fé, né, meu irmão? Veja que vocês são, veja que alguns jovens, né? Jovens, pessoas que já têm um certo tempo no Evangelho. E às vezes a gente fica pensando assim: qual é a porção de fé, meu irmão? Né? Qual é a minha porção de fé? Como é que eu posso dizer que eu sirvo a Deus e a minha fé, ela é baseada em quê? Ou é uma fé abstrata? É algo que eu digo assim: não, você tem fé? Tem. Na verdade você não tem fé. Você pode até acreditar, mas não tem fé. Porque fé é acertando as coisas que você não viu. E aqui, eu queria basicamente ensinar, sinto muito no meu coração isso, de dizer para vocês, dizer para a Igreja de Cristo, dizer para mim também, o que é fé, materializar a fé. É muito importante isso. A gente fica, eu tenho fé, eu tenho, mas a gente não sabe de fato o que é fé. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 6, 46 e 49. Pode deixar. Lucas 6, 46 e 49. Amém, meus irmãos? Lucas 6, 46 e 49. Diz assim: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, a gente tem uma comparação entre um alicerce de uma casa. É muito fácil de entender isso. Você pega uma casa, constrói, você faz um alicerce. Essa palavra vocês até já ouviram, mas vocês vão ouvir de uma forma diferente. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: que o alicerce da casa, quando você constrói o alicerce, é a palavra. É a palavra de Deus.
Deus quer que você construa uma fé baseada na palavra de Deus. Entende? Então ele até diz assim: aquele que ouve minha palavra e as pratica. Olha aqui: todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou e abriu uma funda vala e lançou o alicerce lá. Então, irmão, não é só ouvir. Eu queria desafiar todos aqui. Eu sei que muitos de vocês não estão, já ouviram essa palavra, mas agora a gente vai ouvir de uma forma diferente, tá certo? E agora eu queria que vocês curvassem a fronte de vocês e que a gente vai orar. Pai, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida da tua igreja. E o Senhor nos mandou aqui para que a gente cumprisse esse propósito. Por isso eu determino agora, em nome de Jesus Cristo, como sacerdote do Deus vivo, que nada e nem ninguém vai atrapalhar essa palavra de penetrar na mente dos meus irmãos. Que a mente de cada um aqui, debaixo do som da minha voz, seja cativa à tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o grande desafio você já sabe, está lá, Lucas 6, 46 a 49. A gente não pode só ouvir, a gente tem que o quê? Praticar. O quê? Todo mundo, tem muita gente de boca fechada. A gente tem que ouvir a palavra e praticar. Ouvir e agora eu ouvi, tá certo. Ouvir e praticar. Gente, quando a gente fala de fé baseada na obediência, a gente está basicamente querendo dizer o que fala em Lucas 6, 46 a 49. A gente tem que ouvir e praticar. Abra a Bíblia de vocês em Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Diz assim a palavra do Senhor: e seres cumpridores da palavra, e não somente o quê? Ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, se você saiu da sua casa hoje no domingo para ouvir a palavra, se você foi para a célula na quarta-feira para ouvir a palavra e você não se tornou praticante, você está enganando a você mesmo. Então eu queria dizer para você não perder tempo, ouça a palavra e pratique, porque senão você está perdendo tempo, você está enganando você mesmo. Entende, meu irmão? É simples. Talvez você não consiga praticar tudo, isso é um fato, mas se você não praticar nada, então você está perdendo seu tempo. E eu digo para você, meus irmãos, um dia eu tinha a idade do meu filho ali, 11 anos. Depois eu tinha a idade da minha filha, 16. E depois eu tinha a idade da minha... Não, estou brincando. É um pouquinho mais velho do que eu. Eu tinha 30 anos. Agora eu tenho 40. O tempo passa. Eu olho para trás e diz quanto tempo que eu poderia ter aproveitado. Então, se você está ouvindo e não está praticando, você está enganando você mesmo. Você está deixando o tempo passar. Quando chegar lá, se você tiver com 40 anos, como eu, você vai dizer, meu Deus, poderia ter aproveitado melhor. Então, para abreviar, eu sugiro aos irmãos, pratiquem a palavra. Mas no versículo de Lucas, ele diz assim, Jesus é que faz assim. Está lá, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Irmãos, isso é sério. Jesus está perguntando assim, cara, tu vai para a igreja, se alguém perguntar se tu é crente, tu diz eu sou crente. Se alguém perguntar se você é evangélico, você diz que é evangélico. Mas, se alguém perguntar assim, quem é o Senhor da tua vida, você diz é Jesus. Olha, você aprendeu direitinho, né? Você é crente? Sou. Você é evangélico? Sou. Qual é o Senhor da tua vida? Jesus. Aprendeu direitinho, não foi? Mas a Bíblia diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Em Tiago ele diz assim, sendo cumpridores da palavra.
O que é que quer dizer Senhor, Senhor? Quando Jesus fala para a gente, por que você me chama de Senhor, Senhor, mas não me obedece? Senhor, gente, é um tratamento de uma pessoa que é escravo de alguém. Não é um prestador de serviço, não. Não é um favor que você está prestando, não. Quando você diz assim, meu Senhor, veja, alguém já perguntou, irmão, quem é o seu Senhor? Alguém já perguntou. Você diz, Jesus. Então, irmão, eu queria quebrar esse sufisma aqui na igreja. Se alguém respondeu, quem é o seu Senhor? Foi Jesus, saiba que você naquele momento acabou de dizer que você era escravo dele. Se você quer ou não, se você agora que sabe a grande realidade, pode ser que você mude até de ideia. Espero que não, vamos dizer assim, não quebra essas palavras. Mas saiba que você disse, eu sou escravo dele. E quem é escravo faz o que, gente? Obedece. Por isso que a fé, o nome da palavra é fé baseada na obediência. Eu estive pensando há poucos dias atrás, o que é a fé cristã? Gente, eu estava conversando, eu viajei com um muçulmano, e esse muçulmano ele me falava sobre, ele fez um estudo escatológico, e escatologia é o estudo da Bíblia no final dos tempos, e ele dizia que só existe, na verdade, ele falava sobre religiões, e aí dizia, olha, tem o judaísmo, né? Tem o cristianismo, tem o budismo e tem o islamismo. Ele falava sobre essas coisas e dizia que essas religiões são monoteístas. Eu acho brilhante o estudo, eu gosto inclusive, mas eu queria dizer que aqui no Ocidente, aqui na nossa região, a maior religião qual é? Cristã. Quando alguém pergunta, você é o quê? Eu sou cristão. Você é o quê? Eu sou evangélico. Não é verdade? Dizem também, eu sou católico. Católico, gente, desculpa, eu não sei, não é todos, mas quando eu dizia que eu era católico, eu dizia que eu tinha vergonha de dizer que não era nada. Aí eu dizia, eu sou católico. Na verdade, não era nada. Nem católico. É uma mentira que eu vivia uma vida de mentira. Então, eu queria chamar a atenção da igreja para dizer, que fé você vive? A fé do meu Senhor. Meu Senhor é qual? O Senhor Jesus. Cuidado que você não está se enganando e dizer que Ele é o seu Senhor sem Ele ser. Porque na realidade, quando a gente chama de Senhor, é porque nós somos escravos dele. Por isso que a gente tem que examinar a fé cristã. Que fé é essa? Gente, vou contar uma historinha para vocês. Tem um navio chamado Saint-Lô, que em 1929, salvo não me engano, ele saiu da Alemanha com mais ou menos 900 judeus, quase 1000 judeus. Eles saíram de lá porque eles sabiam que Hitler ia matar eles, sabia disso? Quem conhece a história de Saint-Lô? Leia, interessante. Pense, os judeus iam morrer porque Hitler estava cada dia aumentando o seu poder, e os judeus sabiam disso, e eles sabiam que ia morrer. E foi o que eles fizeram? Eles disseram assim, não, já que nós vamos morrer, vamos sair fora. Pegaram um navio e vieram em direção a Cuba, porque Cuba dizia que iria recebê-los. Quando ele chegou aqui perto da costa de Cuba, e aí já estava no ocidente, né, gente? Porque Cuba já faz parte da América Latina, é aqui do nosso lado, é do nosso continente, basicamente. Quando chegou aqui, os cubanos disseram o seguinte, não chega muito perto não, para o navio aí que eu vou aí. Chegou lá, eles foram lá no navio e foram atrás de ver quem tinha mesmo autorização para entrar. Irmãos, a autorização não era dada não, pagava. Parece que daqueles lá, parece que 100 conseguiram entrar, alguns 50, uma quantidade assim ridícula. E os demais começaram a entrar em pânico dentro do navio. Por quê? Porque eles sabiam que ia voltar para a Alemanha, ia morrer. E aí eles disseram, não, mas como é que ele faz para entrar? Eu disse, não, é $1 milhão por pessoa. Ele disse, não tem condições, como é que eu vou? Eu não tenho condições de pagar $1 milhão por pessoa. Aí ele disse, então nós não podemos fazer nada, volte. E aí eles desesperaram, falaram com o capitão disse assim, não, mas rapaz, como é que nós vamos fazer e tal? E eles ficaram ensandecidos.
Eu fico imaginando se fosse você, minha irmã, dentro daquele navio. Você sabendo que aquele navio, você ia desembarcar em Cuba, e os caras disseram assim, não, você não vai voltar para a Alemanha, vai voltar para morrer. E o que eles fizeram? Aí falaram para os Estados Unidos, não, manda para cá. O navio saiu daqui de Cuba para ir para a costa da Flórida, não desembarcou ninguém, eles não deixaram. Irmãos, Deus usou aquela situação para cumprir o versículo bíblico. Todas as nações têm responsabilidade com aquele navio, porque tinham 900 judeus ali, e todas as nações emitiram uma nota dizendo que não recebe nenhum judeu e que não tem nenhuma responsabilidade no que Hitler está fazendo na Alemanha. Sabe o que foi que os cristãos fizeram? Os cristãos, aquele cristão. Você é cristão? Quem é licenciado? Sou cristão. Você é o quê? Eu sou evangélico. Qual é o seu Senhor? Jesus Cristo. Você sabe o que foi que os cristãos disseram? Bom que eles voltem para a Alemanha mesmo, porque eles mataram o nosso mestre. Esse povo não presta, eles mataram o nosso mestre. Foi assim que os cristãos disseram, mandaram os 900. Resumindo a história, eles voltaram para a Alemanha, desembarcaram em países vizinhos, não foram direto na Alemanha, e morreram quase que 90% nos fornos que foram criados por Hitler para cozinhar pessoas, para ensinar pessoas. Essa é uma outra história que depois eu vou vir aqui contar para vocês. Imagine, eu fico pensando que vocês estão olhando aí, dizendo, meu Deus, mas eles eram cristãos. Era, meu irmão, era cristão, viu? Era cristão. Se perguntasse, era cristão. Nós temos que entender o que é a fé. Não é somente aceitar Jesus. A essência da fé é a obediência, meu irmão. A essência da fé é a obediência. Olha, eu estou aqui, meu filho está ali na porta, sentado, em pé, não está encostado, minha filha está ali, eu estou sendo obediente. Creio no Senhor Jesus é uma promessa, será salvo tu e a tua casa. Ele me deu essa promessa. E depois disse assim, ide pregar o evangelho a todas as nações. E aqui está aqui toda a minha família servindo a Ele. Meus 2 filhos estão ali como missionários também. Vão se tornar médicos futuramente, mas vão ser missionários. Tem o DNA deles como missionário. Toda a minha família. Então a gente tem que examinar que evangelho é esse que ele está vivendo. Nós estamos perdendo tempo. Temos que se recuperar. O que é o processo completo do evangelho, então? Irmão, então fala para nós o que é a essência do evangelho. O que é a essência? Ah, já sei. Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, se eu reconhecer que Ele morreu na cruz para me salvar, amém. Essa é a essência do evangelho. Mentira, não é. Essa não é a essência do evangelho. Se você acha que você reconheceu o coitadinho de Jesus, que morreu na cruz, e que eu tenho pena dele, porque ele morreu na cruz, e que agora eu estou salvo, amém, glória a Deus, aleluia, eu vou para minha casa comer e deitar na rede, saiba que não é a essência do evangelho. Isso é um exercício de fé. Quando você crê, você exercita a sua fé. Mas essa não é a essência do evangelho. A Bíblia diz que a gente tem que multiplicar a glória de Deus em toda a terra. Por isso que eu estou aqui, meu irmão. Por isso que eu estou aqui. Porque eu moro num lugar, prego no outro, prego em outro. Porque onde eu puder multiplicar a glória de Deus, eu vou fazer. Eu vou fazer. Essa é a essência do evangelho. O evangelho. Fazer missões, nas missões fazer os cultos, para que a glória de Deus nos cultos se manifeste, se manifeste, se manifeste. Está acontecendo um culto aqui, outro lá, outro lá, outro lá. E Deus diz, está lá em Gênesis, né? Que a glória de Deus dele vai se multiplicar sobre a terra. E é assim mesmo. Essa é a essência do evangelho. Mas não acho que é só porque Jesus morreu na cruz e aí acabou, não. Abra a Bíblia de vocês em Romanos 12, de 1 a 21. É um estudo bíblico mesmo, a proposta é essa, que a gente entenda na palavra o que é
A fé. O que é essa fé? O que é que o irmão tanto fala, o irmão Cristóvão fala dessa fé? Porque hoje, meus irmãos, a gente vê muitos crentes cheios, sabe o que? De informação. A gente vê os irmãos, viu? Quando vocês procuram o versículo aí, eu vejo o irmão é assim, crente vai mundo, um pé na igreja e outro no mundo. Aí ele vai para a igreja e glória a Deus, aleluia. Falou um versículo na Bíblia, sabe o que ele disse? É comigo. Está arrumando, está. Eita, o cara é bom demais. Esse que cara é bom. Aí depois que termina, que ninguém está vendo ele vai lá na droga dele, que ele, né, usa uma drogazinha. Estou dando um exemplo, né? Não é que esse irmão existe, mas que existe pessoas assim. Aí vai lá na drogazinha dele e dá um tapazinho na nova. Eita, ou então vai lá no barzinho, bota aí uma pra mim, mano. Aí o cara vai lá, bota ele, pá! Entendeu? Quem é vizinho ser cego? Eu sou cristão. Eu sou evangélico. Quem é o seu Senhor? Jesus Cristo. Mas de vez em quando ele dá um tapazinho no negócio que é para poder equilibrar a vibe do meu irmão. Romanos 12:2 diz assim. Romanos 12:2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não ser desconformado com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Lá no último versículo, ele diz assim, portanto, eu acho que é o 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe vencer o mal, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, mas vence o mal. Imagina que alguém falou para você o seguinte, olha, se o teu amigo tiver fome, dá de comer. Menino, é com nojo, né? É com nojo que eu faço isso. Se o meu inimigo tiver fome, é com nojo que eu estou de comer ele. Eu faço a pisar na cabeça dele. Não é não? É isso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se fosse a opção para nós, a gente faria. Mas imagine que Deus está dizendo para você o seguinte: não se torne um ouvinte da palavra, mas praticante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Somente quando você se tornar praticante, você vai poder dizer assim de coração cheio: quem é o seu Senhor? O meu Senhor é Jesus Cristo. Somente depois disso, você se tornar praticante da palavra, você vai poder dizer assim com fé: o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria dizer para vocês que quando você se torna um praticante da palavra, é muito mais poderoso do que você se tornar um ouvinte. Agora, como é que eu pratico a palavra? Primeiro, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está lendo, né, meu irmão? Leu. Aí vai vir um mandamento. A Bíblia parece que só tem 10, mas não tem não. Tem muito mais mandamento do que você pensa. Então você começa a ler o Novo Testamento, Deus fala assim: olha, você tem que fazer isso. Você vai lá e simplesmente, o quê? Obedece. Irmão, deixa eu dizer para vocês. Lembra daquela porção de fé que você usou? Aquele igual um caroço de mostarda. Que a Bíblia diz assim que uma fé do tamanho do caroço de mostarda transfere um monte de um lugar a outro. Lembra daquele pequenininho, aquele que fez você levantar
dar a mão e dizer assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. Quando você resolve obedecer e o teu inimigo chegar e dizer o seguinte: se ele tiver fome, você diz assim: está aqui, meu amigo, coma. Se ele tiver sede, você está aqui a água. E com felicidade. Essa semana eu estava discipulando um casal. E aí, no discipulado, né? A minha esposa não estava, porque ela foi resolver umas questões. Aí eu falei assim para ela, ele falou: porque aquela menina, mulher sempre tem, né? Mulher é muito detalhista, irmão. Na verdade, não é discriminar, não discrimina. É porque essa mulher é muito detalhista. O homem não, o homem tira no grosso. Ele faz o rumo e diz: aqui eu vou. Mulher não, ela já faz vários caminhos. Aí é difícil da gente entender. Mas enfim, no final ela começou a falar da irmã, que a irmã fez isso, aquilo, tanta coisa ela falou da irmã, que na verdade eu nem entendi. Eu disse: minha irmã, deixa eu lhe pedir uma coisa. Você vai fazer o seguinte: você vai pedir perdão dela. Perdão? Você não fez nada errado? Não fiz nada errado? Não fiz nada errado, não. Eu digo: não fez nada errado. Não teve nenhum problema. Não, teve um problema aqui. Mas ela errou muito mais do que eu. Digo: irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dos erros dela, cuida Deus. Do seu, cuida você. E Deus. Então vá lá e peça perdão dela, tá certo? Deixa eu te falar, eu não estou mandando na sua vida não, mas estou orientando a palavra de Deus. Porque a palavra diz o quê? Se depender de vós, obedeça. Tem de quê? Paz com todos. Lembra que eu falei? Fé corajosa, uma fé pela obediência. Lembra da porção de fé que Deus te deu no início? Eu aceito Jesus como meu Senhor, beleza, não passo. Se depender de vós, tenha paz com todos, amém. Eu falei algumas coisas, a irmã não gostou, eu vou lá pedir perdão. Mas a irmã errou 10 páginas. Se fosse para botar no inquérito policial, a irmã fez isso, ela fez aquilo outro, e bateu não sei aonde, e falou não sei o que, do marido de fulano, e falou da ciclana que saiu do Beltrano. Mas você errou quanto? Não, mas errei só um parágrafo. Eu estou falando desse parágrafo. Porque depende de você ter paz com ela não tem revelação. Então a Bíblia diz: se depender de vós, ter paz com todos. Você vai experimentar de uma unção e o poder de Deus pela obediência. E aquela fé que era pequenininha quando você levantou a mão, ela começa a aumentar. É isso que eu estou falando aqui agora. Que Deus pediu para eu falar para vocês. Então não é a opção. Aí eu falei para o marido dela assim, disse assim: meu irmão, para você é o seguinte, lembra do teu sogro? Lembra? Você tem que resolver a situação com ele. Rapaz, o cara é quase 2 metros de altura, ele vai vir aqui no que ele disse. O cara é um gigante. Quando ele vem, eu digo: ele vai rasgar, vai ter um problema aí. Então, não, de jeito nenhum. Ele que tem que vir comigo. Eu falei assim: calma, rapaz, calma. Eu não terminei de falar. Não, calma, não terminei de falar. Eu não estou obrigando você. Eu não posso obrigar você. A única coisa que eu posso dizer é que você nunca vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não resolver obedecer. Então obedeça igual um menino. Obedeça igual um menino. Tem gente que tem 30 anos, 40, 50, 60 e acha que Deus é mais novinho que ele. Tem que respeitar ele. A Bíblia diz que a gente tem que ser igual criança. Então nós temos que obedecer igual uma criança. Eu desafio vocês. Eu sei o que deve estar passando na mente de cada um aqui. Imagino que Deus deve estar trabalhando. Então se Deus levou esse pensamento da tua revelação, então você simplesmente, quando terminar o culto, você vai lá e resolva. É o que Deus está querendo dizer para você. Mas então, eu falei: irmão, quando eu falei para ele, irmão, isso é orgulho, e orgulho é pecado. A Bíblia diz, está aqui, ó, a Bíblia diz assim: a obediência não se traduz, a Bíblia diz assim, calma aí: a soberba do homem
abaterá, a soberba do homem o abaterá. Está lá em Provérbios 29 e 23. Mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 e 23. Vou repetir. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, saiba de uma coisa: se você quer ser recompensado pelo Deus Altíssimo de Israel, saiba que você tem que ter humildade. Humildade não é só com a sua mãe que está do seu lado, do seu pai. É muito fácil. Humildade com o discípulo, porque o discípulo, assim da hierarquia, teoricamente, ele é inferior, assim, não é inferior, mas está abaixo de você, dizem, né? Não sei. Para mim não tem ninguém, mas é muito fácil. Eu quero que você perdoe o seu chefe, eu quero que você perdoe aquele cara que lhe ofendeu. Eu quero que você perdoe aquele cara que fez um processo contra você. Eu quero que você perdoe aquele cara que escreveu um monte de coisa, te colocou não sei aonde, para você responder na justiça e tal, e acabou com você, e falou um monte de coisa, mentira, um monte de mentira, o cara mentiu para você. O cara criou uma situação, chamou um monte de pessoas, 3, 4 pessoas, ele disse assim: me ajuda, que eu quero tornar aquele cara. Eu estou falando desse cara aí, você tem que perdoar. Não é uma opção sua, não. Eu estou falando com autoridade, no nome de Jesus. Eu não estou falando asneiras, não. Há menos de 1 mês, 2 meses atrás, eu perdoei um cara que escreveu um monte de coisa no papel, absurdo sobre mim. Eu não sou aquele cara que está descrevendo. E agora ele tem que provar que eu sou assim. Graças a Deus, a lei é assim, eu tenho que provar. Mas eu, sabe o que foi que eu fiz, meus irmãos? Não foi nada, não. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui lá, onde ele estava, na sala dele. E quando eu bati assim na sala: você pode me atender? Aí eu disse: posso. Eu não me importei nem com quem estava dentro da sala, porque geralmente quando a gente vai pedir perdão, né, a gente quer um momento especial. Vou falar na frente de fulano ali, né? Vou passar vergonha, vai ver o que eu estou falando e tal. Irmãos, eu tinha tanta fé, eu fui tão no espírito, que eu não queria saber que tivesse lá, não. Eu fui lá para resolver uma questão que estava pendente, porque Deus falou para mim: se depender de vós, que ele faz com todos. Se o teu inimigo te pedir água, você dá de beber. Se tiver sede, você dá de beber. Se tiver fome, você dá de comer. Eu digo: eu vou fazer o que Deus está mandando fazer. Então, tinha 2 pessoas, e eu comecei: você me perdoa, no fundo do meu coração. A lágrima cortava o meu rosto. A lágrima cortava. Eu dizia assim: mas eu quero lhe dizer que eu não fiz por maldade. E se você entender que eu fiz por maldade, irmãos, a grande verdade é que eu não fiz aquilo ali por maldade. E ele sabe disso. Ele está se aproveitando da situação. Mas eu sabia que de alguma forma Deus iria usar aquela situação. Aquilo repercutiu muito. O perdão que eu fui pedir a ele teve uma repercussão muito grande. Eu me humilhei. Eu me rebaixei. A Bíblia diz que quem se humilha merece honra. E eu sei que a minha promessa está guardada. Eu ainda estou nesse embarque desse rapaz. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, meus irmãos. A obediência não se traduz em fazer atividade da igreja, viu, meus irmãos? Eu fico tão cheio de mato aqui. Eu sei que se vocês forem capinar, né? Eu sei que vocês eu sabia disso. Eu digo que vocês estão planejando capinar. Eu sei disso. Que vocês têm um coração deste tamanho. Eu sei disso. Eu vi da última vez gente, um rolo de gente, com a enxada, com a pá. E eu, glória a Deus, aleluia. Eu digo: me dá uma pá também. Aí ele começou a ficar pela pá, né? Não, eu quero a pá. Eu digo: não, a pá é minha. Aí ele me dá a enxada. O outro: não, a enxada é minha. E o carrinho de mão foi assim. Quando a gente vai para o encontro, meu irmão, briga por vassoura. Quem varre a vassoura, teve um pastor que diz assim: a pessoa que nunca varreu a igreja nunca vai ser pastor. Pronto. Então, quando ele falou em varrer a igreja e não vai ser pastor, a guerra é pela vassoura. É assim que a gente vive, é pela fé. Mas só que não a obediência não se traduz somente em fazer a atividade da igreja, não. Missão, jantar, sopão e outro. Mas sim se sacrificar na obediência, na obediência, na obediência. Deixa eu falar para vocês: Deus vê com bons olhos. Eu sou missionário, veja, a minha família toda é missionária, podem olhar. Isso é muito bom, glória a Deus, eu sei disso. Deus tem separado
separar um galardão para nós. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou falando dessa obediência, porque essa obediência é mais fácil. Eu estou falando quando existe sacrifício, quando envolve um sacrifício, quando você pega o teu ego, quando você quando uma espada transpassa assim o teu corpo, assim, ó, no teu coração, praticamente dizendo assim: você vai ter que ir lá e vai ter que se humilhar. Eu estou falando desse sacrifício. Pegar numa enxada e carregar negócio é fácil. Mas quando mexe com o ego do ser humano, ele se balança todo. Ele mexe todo, ele não quer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho dificuldade com isso. Falo com autoridade dos irmãos, não tenho dificuldade com isso. Sou uma pessoa que não sou a melhor do mundo, posso errar. Mas se eu errar e você estiver lá na China, espere, meu irmão, que eu vou pegar uma avião e vou bater lá. E vou chegar lá com a lágrima cortando meus olhos. Eu falo com autoridade. E vou pedir perdão do jeitinho que tem que fazer. Olhando nos olhos e me humilhando. É assim que a gente tem que fazer. Então quando Deus fala, quando eu falo para vocês da fé pela obediência, eu estou dizendo, irmãos, que quando você resolve obedecer, Deus diz assim: anjo, vai lá, pega esse saco, pega esse potezinho e enche o pote de mel, de fé daquele rapaz ali, porque ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir sobre ele, porque ele se sacrificou, ele se despojou. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Jesus caminhava na minha cruz. Quando pegaram ele no Getsemane, aí o camarada pegou uma espada, pegou um soldado e arrancou a orelha. Ele pegou a orelha do cara, colou e disse assim: olha, fica na tua aí. Porque se eu quisesse orar com meu pai, eu mandava um milhão de anjos e acabava com toda essa palhaçada aqui. Mas eu vou caminhando. O que os irmãos têm que aprender a fazer é caminhar na minha cruz igual Jesus fez. Caminhar na minha cruz. Você saber que tem uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa que não é da fé, uma pessoa que não tem a menor condição, mas que você teve uma pequena parcela de erro e você foi lá, nem foi tão grande assim, mas você foi lá para ser testemunho vivo do Evangelho, da fé que vem do trono de Deus, daqueles 10% de irmãos da igreja que são verdadeiros evangélicos, verdadeiros cristãos. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não tem nem medo de errar. 10%, talvez 15%, talvez menos do que isso, são pessoas que seguem o Evangelho de verdade. O restante, sabe o quê? Aqueles que eu acabei de falar. Você é cristão? Sou. Você é evangélico? Sou. Então, assim, ó, Jesus. 90% é assim. Esse Evangelho, ele é popular. Esse cristianismo é popular. Eu não estou falando aqui do cristianismo popular. Eu estou falando do cristianismo de verdade. Daquele que envolve sacrifício. Quando você resolve se sacrificar em quem? Obedecer, é com você e Deus. Você leu? Eita, meu Deus, eu não devia ter lido, mas eu li. Eu não sabia. Eu estava em desobediência, eu não sabia. Agora eu estou sabendo. Meu Deus, e agora? Não tem como voltar para trás para dizer que não leu. Então só restou uma opção. Qual é ela? Obedecer. E para finalizar, meus irmãos, Deus diz assim, em 1 Pedro 5, de 5 a 6: semelhante em vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingindo-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte. Irmão, você sabe por que 90% da igreja, irmão, é desse cristianismo? É cristianismo o nome disso. Chama cristianismo ocidental. Aquele do oba-oba. O irmão bota lá. O irmão tem intimidade com Deus? Tem. Aí bota lá uma música. Ah, glória a Deus, aleluia. De joelho, muitas vezes de joelho, chorando. Aí ele vai mostrando para os irmãos que está chorando. 90% da igreja é assim. Mas quando ele está sozinho, lendo a Bíblia dele,
que Deus diz assim: se teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Pula. Aí você não quer. Eu estou falando desse cristianismo de verdade. Não é desse que pula, não é desse que sacode, que grita. Pode gritar, pode, não. Gosto muito de gritar. Gosto muito de chorar. Faço isso quase todos os dias eu choro, só para vocês terem noção. Mas eu estou falando do cristianismo de verdade. Daquele que, quando você lê a palavra e que o Espírito Santo corta você, enfia a espada e diz: agora, o que é que eu faço? Você manda ele tirar a espada ou você manda ele tirar? Gire. Quando o Espírito Santo enfia a espada em mim, meu Deus, eu não sabia, meu Deus. Aí eu vou tirar a espada. Não, deixa aí. Quer rodar mais um pouco? Roda. E ele faz assim. E o meu ego vai se esmagando, eu vou chorando, aquilo vai me espremendo por dentro. E eu digo: meu Senhor. Aí eu digo: ó, abri o olho. Meu Senhor, o que tu queres? Ele disse: vai lá no beiral e traga o minha ovelha que está desgarrada lá. Eu digo: mas Senhor, ele disse: roda mais um pouco. Você vai lá. Eu digo: meu Deus. Fui lá, na obediência, trouxe, botei de volta e queria dizer para os irmãos: ele voltou, está uma bênção, tá? Está frequentando todas as sextas-feiras o culto da casa do Pai. Queria prestar esse depoimento para os irmãos. A gente foi lá, trouxe ele está agora todas as sextas-feiras frequentando o culto da casa do Pai. Todo domingo ele vai para a igreja, toda quarta-feira ele lava a célula. Ele tem no coração dele o desejo de se libertar, e eu creio que Deus vai libertar ele. Tá certo? E para concluir, o culto verdadeiro a Deus, queria dizer, olhando para todos os irmãos: irmã, se a senhora diz que faz culto a Deus, se você diz que faz culto a Deus, se você diz que faz culto a Deus, eu queria dizer para vocês: o verdadeiro culto a Deus é obediência. Você quer ser chamado de adorador? Tem gente que chama o cara de adorador, aquele que faz assim, ó. Rapaz, esse cara é um adorador, mano. Esse cara é um adorador. É um adorador. Eita, rapaz, adorar esse cara agora. Né? Bota a música do pastor civil. É um adorador. A verdadeira adoração é a obediência. É a obediência ao mestre. 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 Não fale que você é um adorador se você não obedece. Se você não obedece, obedeça. E Deus vai saber. Ele é um adorador. Obedeça pela fé, porque você quer mais fé. Obedeça porque você adora o Deus vivo. Obedeça porque você quer que Deus levante a sua fé. É isso que Deus quer da gente. Devemos obedecer a Deus em todas as coisas, com uma atitude de fé e adoração. Muitas vezes andaremos por caminhos que não saberemos o que vai acontecer no final. Mas a atitude de fé, baseada na obediência da palavra, nos dará o livramento. Jesus andou no caminho da cruz com fé. Mesmo sem pecado algum, ele resolveu morrer por nós, e sua atitude de fé salvou a humanidade. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Incentiva todos a andar pela fé, em obediência, para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Seguir a Jesus tem que morrer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Não existe evangelho sem a cruz.
Não existe vida cristã sem a cruz. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive, Ele vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Eu já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Levante as suas mãos e diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive. Ele vive. Ele vive. Cristo vive. Você pode cantar com toda a sua força e dizer: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha
na cruz.